E agora vamos à nossa primeira entrevista do dia. Olha, tentativas frustradas de gravidez. Quando buscar ajuda médica? Nós vamos conversar agora com o ginecologista e obstetra, doutor Diego Henrique, sobre esse assunto. Doutor Diego já está aqui conosco. Aproveito para desejar um bom dia, doutor Diego. Seja bem-vindo. Bom dia, Lara. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, Lara. Pois é, doutor Diego. Aproveitando que estamos no mês dedicado às mães... E ontem, na missa, até o bispo, né, que estava celebrando, ele falou algo bem interessante. Né? Ele rezou pelas mães que têm desejo no seu coração, as mulheres, aliás, que têm o desejo no seu coração da maternidade e ainda não conseguiram, né, engravidar. E quantas mulheres passam por essa realidade e, às vezes, até esse mês, esse período, é um período difícil, né, doutor Diego? Sim, Lara. Eu acho que aí a gente começa a nossa conversa, Isso. Né? Que a maternidade começa antes da concepção, né? Daquela sementinha que é plantada no coração da mãe, né? Daquele casal. E daí é onde começa tudo, toda a história. Verdade, doutor Diego. Quando é que realmente o casal, não só a mulher, né, mas o casal, que muita gente às vezes ainda... coloca a culpa, né, da dificuldade, da demora para engravidar apenas na mulher. Mas quando realmente o casal deve acender aquela luzinha de alerta, né, por essa demora. Né? Existe um tempo, um período em que realmente já deve começar uma investigação? Sim, respondendo objetivamente. A gestação, ela acontece no casal sexualmente ativo, em 85% dos casos, no primeiro ano de tentativa. Né? Então, apenas 15% da população, aproximadamente, vai ter dificuldade de engravidar, que é o que nós classificamos como infertilidade. Né? Esse não é um diagnóstico sagrado e não, que exige investigação para que a gente possa ajudar esse casal. Então, primeiro do conceito de infertilidade, é aquele casal sexualmente ativo tendo no mínimo 2, 3 relações por semana, sem sucesso, sem gravidez, esse casal deve sim procurar ajuda. Isso antes dos 35 anos. Pois é, já ia perguntar, existe diferença dessa tentativa, né, na mulher com mais de 35 e menos? Isso porque depois dos 27 anos, a qualidade dos óvulos da mãe, da mulher, ele começa a cair com o tempo. Né? E aos 35 anos a gente já tem uma perda de qualidade de fecundidade de reserva ovariana que já significa alguma coisa, já é significativa. Então a gente trata essas pacientes com 35 mais de forma diferente, que aí a gente não espera mais esse ano, um ano todo para começar a investigação. E lógico, isso é individualizado, certo? E não quer dizer que você não possa ir investigando antes, mas o diagnóstico é dado dessa forma. Então, depois dos 35 anos ou mais, diante da diminuição da reserva ovariana e da redução da fecundidade desse casal, a gente investiga esse casal depois de 6 meses. Doutor Diego, quais são os principais fatores, como você falou, é muito individualizado, né? Vai fazer parte realmente de toda uma investigação, mas o que é que principalmente, né? Quais são as causas mais comuns dessa dificuldade de engravidar? Primeiro falar em amostragem, certo. Clara, nós temos aproximadamente de 30% a 40% de fator masculino. Certo? Porque às vezes a mulher se culpa, carrega uma culpa, às vezes tem uma resistência do marido, né? O homem não quer ser o responsável por aquilo, então acaba fugindo de fazer um simples exame de espermograma. Eu sei que é chato, mas a mulher, a gente tem uma escala de investigação muito mais aprofundada, muito mais invasiva às vezes, né? E a gente acaba que tem que inicialmente, na investigação do casal infértil, avaliar o fator masculino, já que representa até 40% dos casos da infertilidade. Como eu falei, isso não é um diagnóstico selado, isso a gente consegue reverter na maioria dos casos. Mas a principal causa de infertilidade, eu diria que são fatores ovulatórios, né? Por exemplo, porque quando a gente parte para investigar a mulher, a gente pode ter causa tubária, as tubas obstruídas, fator endometrial, que é a parte interna do útero, com pólipos ou miomas,
eu posso ter o fator ovariano, que essa paciente não cicla de forma regular ou necessariamente ovulando, porque menstruar é diferente de ovular. Então, existem exames que geralmente é sempre bom a conversa para que a gente norteie o início do nosso estudo, desse casal. Mas os fatores ovarianos que estão relacionados, por exemplo, aos ovários micropolicísticos, eles é uma causa considerável, que é uma causa metabólica. Então, ou é uma resistência insulínica, né, um pré-diabetes, ou é uma alteração da prolactina, ou é uma alteração da tireoide, né? Então, o sobrepeso, obesidade. Então, a gente tem que agir no comportamento da mulher. E isso, Lara, conecta com o início da conversa. Então, a gestação começa antes da concepção, na mudança do estilo de vida. Talvez a gente veja muito mais isso hoje como consequência da mudança da nossa sociedade, né? A mulher retardou a gestação, nós nos alimentamos pior, né? Nós praticamos menos atividade física e isso modifica significativamente a condição reprodutiva da mulher, do casal. Então, diante dessas tentativas frustradas, né, de sucesso realmente dessa concepção, então se busca, dentro daquele período que você falou, o profissional, né? E aí depois vai se investigar através dos exames. Exames em mão, né? O principal dado que vai indicar que vai ser mais difícil esse tratamento, às vezes precisa até buscar um especialista em reprodução humana, né? Qual seria, então, o principal fator, doutor Diego, para já indicar, né, não só a mudança de estilo de vida, não só alguns outros tratamentos, mas já se buscar algum tipo de reprodução assistida realmente? Tudo que nós queremos é uma gestação natural. Eu digo isso para os nossos pacientes, né? Por quê? Porque isso envolve riscos. Né? E quem manda em todo o processo é Deus. É verdade. Não somos nós. Lógico que isso é hoje uma ferramenta importantíssima na realização desse sonho que toda mulher, na minha concepção, deveria passar, que é transformadora. Você sabe disso. Né? Então, a procura da reprodução assistida pode ser em qualquer fase da vida, inclusive para congelar óvulos. Então, aquela mulher que vê a idade avançar, não tem uma perspectiva ou planejamento de filho naqueles próximos anos, é uma opção, sim. Sei que existem custos e tal, mas para que lá na frente a gente não chegue e não olhe para trás e se arrependa de não ter feito isso. Então, esse é um momento que também já pode procurar a reprodução. A reprodução, acho que, no mínimo, a gente tem que ter feito essa investigação inicial. Seja se a mulher está ciclando com a ultrassom transvaginal seriada dentro de um ciclo que a gente consegue monitorar se esse endométrio evoluiu, se essa mulher recrutou óvulos, se ela realmente ovulou, quando ela ovulou. A gente programa o coito para que aumente a eficácia de fecundidade, que a gente dê uma avaliação no fator masculino, peça o espermograma, se necessário, conduzir ao urologista para que ele possa tomar as medidas cabíveis do fator masculino para que a gente consiga reverter ou otimizar isso, que a gente avalie se não tem tubas obstruídas, hoje nós temos recursos para isso, se não tem um pólipo ou mioma dentro do endométrio, se tem malformações uterinas, se essa paciente não tem uma resistência insulínica, se a tireoide dela está ok, se ela vem praticando... É por isso que a paciente às vezes desiste, né? Ou já chega para você tendo passado por 2, 3 profissionais, porque isso é um contínuo. Então eu começo dizendo isso. É necessário que a gente entenda que isso é um processo, né? Lógico que a gente tem pressa, lógico que a gente urge por aquilo ali, corre contra o tempo, mas também não adianta um desespero se você não faz um trabalho sólido. Então, por exemplo, trabalhar sobrepeso e obesidade, você sabe que a gente não vai conseguir trabalhar isso em uma semana, um mês ou 2 meses. Isso é um contínuo, né? A reprodução assistida está ali para nos assistir, para nos ajudar nesse sentido. Então, às vezes, 15% dessas infertilidades, também é 15%, são de causas idiopáticas, que a gente não vai identificar o motivo, e aí a reprodução entra muito bem.
ou até mesmo dentro dessa investigação, às vezes a gente encontra fatores que a reprodução é quem vai nos ajudar. E aí eu acho que é o melhor momento da gente conduzir para que a gente não perca tanto tempo mais. E quando a mulher tem um filho, mas tem dificuldade para ter outro, porque pode acontecer também? A infertilidade pode ser primária ou secundária. Primária é se essa paciente nunca gestou. Tá. Secundária, no caso que você está dizendo. Então, se a paciente já gestou uma vez, depois vem a ter dificuldade em gestar, passou um ano. Ou nem sempre aí está... Nem sempre é a idade, Lara, nem sempre. Às vezes cada vez mais a gente encontra que a gente faz cesárea e tal, você identifica endometriose, por exemplo. Porque a endometriose não pode acontecer depois de Com certeza, tempo, né? com avançada idade. Olha aí. Entendeu? Então é uma das causas. É uma das possíveis causas. Obstrução tubar, o surgimento de pólipo, ou mesmo idiopática, né? Ou fator masculino. Então, a infertilidade secundária, ela entra, sim, da mesma forma, agimos da mesma forma. Antes dos 35 anos, com um ano você obrigatoriamente, vamos dizer assim, teria que investigar. Depois dos 35 anos, com 6 meses, você já antecipa essa investigação. Doutor Diego, a reserva ovariana baixa, né? Ela vai impossibilitar uma gravidez? Ela vai dificultar uma gravidez, mas não necessariamente dizer que essa paciente não vai gestar. A natureza é muito bonita. Então, assim, como eu falei, depois dos 27 a gente vai tendo uma queda exponencial. Então, é cada vez mais rápida essa queda da reserva ovariana. Mas nos 45 do segundo tempo, ali no finalzinho, incrivelmente a natureza faz com que, paradoxalmente, ela produza mais hormônios para um período reprodutivo, tipo assim, minha última chance de reproduzir. Lógico que a gente não conta isso, não tem como prever isso, mas a reserva ovariana não impede, mas ela dificulta, sim. E um ponto importante, vou lhe interromper, Lara. Fica à vontade. A endometriose atrapalha a reserva ovariana. É outro problema da endometriose. Então, ter endometriose exige tratamento, certo? Não tem cura por ser uma doença crônica, evolutiva, benigna, mas crônica evolutiva. Exige tratamento para que a gente não tenha as consequências danosas da endometriose ou tenha isso de forma controlada, por exemplo, na reserva ovariana. Existe um limite de tentativa, né, de fertilização, enfim, né, dessa condução, dessa reprodução assistida, doutor Diego? Não há. Mas quem passa sabe o quanto é desgastante isso, né? Eu tenho um paciente que conseguiu de primeira, eu tenho um paciente que tentou 10 vezes e não conseguiu. Não existe um limite para isso, né? A gente, como eu falei, também não temos controle de tudo. É importante a gente enfatizar. Que já evoluiu muito, avançamos né? absurdamente, mas quem manda no processo é Deus, né? Então, já vi, tentou, fez 5 FIVs, engravidou natural, né? FIV é a fertilização in vitro, né? O processo da reprodução assistida, e engravidou natural. É tudo... Doutor Diego, por que quando normalmente se faz, né, a mulher engravida por meio da fertilização, normalmente vem mais de um? Na fertilização? Sim, acaba que... Cada vez menos a gente vê... A gente via mais antigamente mesmo. Exatamente. Por quê? Porque as técnicas avançaram e hoje a gente implanta menos embriões. Ah, sim. Né? Antigamente a gente fazia 3 embriões, né? Hoje em dia a gente implanta 1 ou 2, tem critérios para isso. Entendi. E por trás disso tudo, né, tem como dizer, uma dessas causas que você falou, que são muitas, mas que realmente levam mais a um insucesso da gravidez realmente, ou realmente é muito de mulher para mulher, né, do casal, enfim, vai depender ou não. Tem, pelas estatísticas e pelo seu conhecimento e experiência, alguma dessas causas que está mais ligada a um insucesso? Lara, eu vou no que é basal, certo? O basal é resistência insulínica, alterações de glicemia, alterações de tireoide, né? Então, às vezes, até
mexe um pouquinho com a gente, porque às vezes são atitudes, né, conduções até simples, já sabidas, né, que a gente pode fazer diferença com a simples consulta, onde a gente orienta aquela paciente para que ela possa diminuir o risco dela, né? Essa é a função do pré-natal, é diminuir risco, a gente está ali ao lado fazendo essa condução. Só mais um ponto, a principal causa de aborto, essa paciente que vem tentando, são as alterações genéticas, né? Então, às vezes, eu sei que não é um recurso francamente disponibilizado, mas a investigação genética naquela paciente que perde gestações consecutivas... Consegue, né? Engravidar, mas perde. Ai, sim, Jesus, é sofrimento para mim, realmente. Inclusive, saiu um consenso novo aí da Sociedade Americana de Reprodução que coloca que 2 perdas, a sugestão é que se avalie geneticamente o produto da concepção. Então, isso é uma investigação que é feita no produto da concepção, no aborto, né? É mesmo. Para que a gente identifique causas genéticas, possíveis causas genéticas, para que a gente consiga orientar orientar esse casal. Então, é um exame específico para isso, doutor Diego? É um exame específico para isso. A gente usa técnicas na genética, o NGS geralmente, para que a gente consiga avaliar esse produto da concepção e orientar esse casal. E na prática a gente vê isso. A gente tem feito isso no consultório e aproximadamente 2/3 das avaliações têm alteração genética. A literatura fala em 55%. Ixi. E no caso, quando tem alteração genética, aí também não tem mais o que... Depende da alteração genética, a gente orienta esse casal, né? Então, a gente investiga esse casal, se é algo transmitido, porque daí entra uma das possibilidades, uma das ferramentas que é a reprodução assistida, em que a gente pode gerar o embrião, biopsiar o embrião, que é tirar uma célula desse bebê e estudar geneticamente. Então, eu estudo geneticamente o embrião que eu vou implantar. Aí eu sei se aquele bebê tem ou não a doença. É interessante, né? Para ver como as coisas evoluíram. É fantástico. E para se entender, para se conduzir essa gravidez, essa gestação, e orientar as próximas também. O maior erro, então, dos casais ao adiarem está justamente nisso de achar que nada pode ser feito, não, vou só tentar aqui, que ainda tem muito disso, né, doutor Diego? Isso, exatamente. Simplificar o processo, que tudo bem que a gente conduza com leveza, mas que a gente precisa estar assessorado ali, né? Porque às vezes são condutas simples, né? Um ajuste que você vai fazer na sua alimentação, iniciar uma atividade física, a gente tem que entender que a natureza nos programou para isso, né? E a gente fazer isso com qualidade e bem feito é fundamental. Só para a gente finalizar, queria que você encerrasse com uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo e que têm essa vontade tão grande no coração e às vezes acham que não tem mais o que ser feito, né? Às vezes nem tudo está realmente nas mãos dos profissionais, mas diante de tanta evolução e de tanto conhecimento, né? Assim, um caminho. Eu queria que você encerrasse então com uma mensagem para essas mulheres que têm no seu coração esse sonho, doutor Diego. Sim. No mês de maio, não tem tema mais bonito que encanta todos nós, que é a maternidade, né? Ela é mágica, ela é divina, ela é possível, né? É um sonho que deve ser sonhado pelo casal, que exige cuidados, né? Para que a gente consiga reduzir sobremaneira esses riscos que porventura podem surgir ao longo do caminho, né, que é necessário que você tenha um profissional ao seu lado, ou vários profissionais, uma abordagem multiprofissional, para que a gente consiga juntos caminhar nesse intento tão lindo que é a maternidade. E lembrando que os recursos que nós temos hoje, se não for de uma forma, a gente tem como recorrer a recursos tecnológicos, né? O avanço da medicina nos possibilita isso e às vezes até, Lara, de forma disponível no Sistema Único de Saúde, né? Nós temos como procurar a reprodução assistida no Sistema Único de Saúde. Então, não desista do seu sonho e vamos juntos.
Obrigada, doutor Diego, viu, por estar aqui falando sobre esse tema tão sensível e tão importante e necessário para que as pessoas, não só a mulher, né, que o casal procure conduzir o quanto antes, de preferência, essa investigação. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Lara. Bom dia a todos.